Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu trago um assunto que muito dificilmente eu vejo alguém falar. Na verdade, eu nunca ouvi ninguém falar. E quando eu entrei para dar aula, eu fiquei bastante em dúvida sobre janela. Então, esse vídeo é mais focado em professores especialistas, porque eu não sei como funciona com os professores pedagogos. Eu acredito que seja bastante diferente porque os professores pedagogos, eles são mensalistas. E então os professores especialistas são aqueles professores de uma área em específico. Eu tenho formação em ciências, sou professora de ciências há mais ou menos 6 anos já, e em toda a minha trajetória eu tive janela. Então é muito comum a gente ter janela na nossa grade de horários e no começo eu não entendia muito bem, depois eu fui ler um pouco sobre o que o Simpro falava sobre isso, quais eram os nossos direitos sobre janela, e agora eu entendo que cada escola tem uma opção. Então vou falar um pouco disso com vocês e eu espero muito que ajude. Para eu mostrar para vocês e para ficar um pouco mais visível, eu tô com o meu caderno e o meu horário desse ano saiu, né? Já saiu, a gente tá em janeiro, quando eu tô gravando esse vídeo. E esse ano, assim como todos, eu também tenho janela. Então, para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar assim bem de perto, tentar mostrar bem de perto, que é, por exemplo, né? Eu vou dar o exemplo de terça-feira. Terça-feira eu entro 9h45, então eu dou 3 aulas na terça-feira. Então 8C, 8A e 8B. Entre 8A e 8B, vocês estão vendo que tem um espaço, que seria uma aula. Então nesse período eles estão tendo aula normalmente. Só que nesse período eu não estou em aula, eu entro depois. Então isso é a chamada janela. Então vejam que entre uma aula e outra eu tenho um espaço de tempo. Só que assim, se vocês pensarem, um professor, ele dá em torno de, vamos supor que ele dá em torno de 20 aulas. Então, teoricamente, você teria que ficar na escola ministrando aula durante 20 aulas, distribuídas ao longo da sua semana. Se você tem uma ou duas janelas, isso é, você vai ficar mais tempo do que você foi contratada. Então, se você for contratada para 20 aulas, se você tem duas janelas, você fica na escola em 22 aulas, tá? A questão é que você está dentro da escola. Por exemplo, eu não consigo ir embora para minha casa nesse período de 45 minutos. Não tem como isso acontecer, obviamente. Então, existe uma legislação que aconselha as escolas a apagarem as janelas. Então, se eu tiver 20 aulas, mas tiver duas janelas, eu vou receber por 22 aulas, ok? A questão é que existem escolas e escolas. Durante um longo período, na verdade, a maior parte do meu período de aula, eu sempre tive janela e nunca recebi pelas janelas. Então, é uma opção da escola, infelizmente, porque, na verdade, apesar de estar na legislação que tem que pagar essas janelas, o que as escolas fazem, que não querem pagar a janela, é fazer você assinar um documento. E aí fica a seu critério. Se você quiser assinar, ok. Se você não quer assinar, o problema é seu também, né? Você vai ter que se entender com a escola. Enquanto eu estive nas escolas que não pagavam, eu sempre assinei esse papel, porque assim, né? A gente depende do nosso emprego. Só que nesse período você está livre, você não está a cargo da escola, você não precisa ficar trabalhando. Às vezes ocorre de um professor, por exemplo, faltar e aí você ter que entrar para cobrir esse professor. E aí você vai receber como hora extra. Então, algumas escolas também, obviamente, vão pagar como hora normal, como a sua hora aula, só que legalmente você teria que pagar como hora, você teria que receber como hora extra, que é 50% acima do que você ganha pela aula.
Claro que as escolas nem todas fazem isso, tá? Mas assim, tem essa opção de não pagar e você ficar livre, e aí eventualmente cobrir algum professor recebendo por aquela aula, e ok. É importante, inclusive, as escolas que não pagam essas janelas, você ter anotado tudo. Então, anote o dia que se você entrou em alguma aula para cobrir, anota o dia, qual foi a aula, qual foi a série, qual foi o professor que faltou, porque muito recorrentemente você entra para substituir e ninguém avisa, ninguém anota, ninguém passa para o RH e você fica sem receber. Então, esse conselho eu sempre tive, que é: anote tudo que você faz de extra dentro de uma escola. É desafiador, eu nem sempre anoto, tá? Às vezes eu esqueço e depois eu entendo que, nossa, deixei de receber algum valor, e aí você não sabe mais qual era aquele valor, qual era aquele dia, fica uma zona e você acaba não recebendo. Então anote tudo. Agora, tem escolas que pagam essas janelas, então vai entrar como se você estivesse dando uma aula, você não está necessariamente, mas quando a escola paga por essa janela, você fica dependendo ali da escola. Então, por exemplo, se precisa substituir algum professor, eles vão pegar os professores que têm janela naquele momento. Então você é obrigada a ir substituir aquele professor. E nem sempre você vai entrar nas suas turmas e nas suas disciplinas. Às vezes uma turma que você nem dá aula, teve um professor X que faltou e você tem que ir lá cobrir ele, tá? E assim, você tá recebendo por isso. Então eles já entendem que você precisa ajudá-los quando for preciso. Nem sempre vai ter professor para cobrir ou alguma coisa para fazer. Então você fica ali preparando suas coisas ou descansando, respirando um pouco, e você tá ganhando por isso, tá? O que as escolas fazem, obviamente, é diminuir ao máximo essa quantidade de janelas, porque eles estão pagando e nem sempre o professor vai estar trabalhando, literalmente. Então eles diminuem muito, eles colocam lá num programa de computador para não ter essa opção. Nem sempre é possível, porque assim, são muitos professores, muitas áreas, muitos horários, muitas turmas. Então, geralmente, como eu falei para vocês, a gente vai ter janela, ou uma ou duas, tá? Mais ou menos isso. Agora, tem outro porém. Tem uma questão que a gente às vezes tem dois turnos, então o turno da manhã e o turno da tarde. O que pode acontecer é que você vai dar todas as aulas da manhã, vai ter o seu horário de almoço e tem algumas aulas à tarde. Se você não tem janela entre as aulas, por exemplo, se você almoçou, tem 3 aulas vagas e depois você entra nas 3 últimas, isso não é contado como janela. Então, só é contado entre aulas do mesmo período. Se você entra mais cedo, se você sai mais tarde, se você sai na última aula, por exemplo, isso também não é contado como janela, tá? Então, a janela tem que ser entre as aulas. Então, eu tenho um caso, por exemplo, esse ano, que é de quinta-feira. Eu dou 6 aulas da manhã, então todas as aulas da manhã. Aí tem o meu horário de almoço, eu tenho 4 aulas sem dar aula e eu não vou receber por elas. E aí depois eu tenho as 2 últimas da tarde. Então isso não é contado como janela, porque teoricamente nesse período eu posso voltar para casa, posso almoçar em casa, posso descansar e voltar no período que eu tenho aula, tá? Então eles não vão pagar por essa janela. E ok, também eu já tive vários casos assim. Tô acostumada a ter esse horário bem doido, e nesse tempo você descansa, você trabalha, você faz 1000 coisas. Eu geralmente não volto para casa porque eu particularmente acho que não vale a pena, porque ir para casa se demora, pegar trânsito, até você comer alguma coisa, até você conseguir descansar já tá na hora de voltar. Então, para mim funciona muito eu ficar trabalhando durante esse período, tá? Então é isso, eu espero que tenha esclarecido algumas dúvidas sobre janela. Se você é pedagogo, deixa aqui como funciona, e se ficou alguma dúvida também me manda aqui que eu tento ajudar.
Um beijo e até o próximo vídeo.